Hoje nas leituras, tem eu diria assim, uma palavra que é muito incomum às duas, à leitura e ao Evangelho, que é o serviço. E o encontro que Salomão teve, com o Senhor, é interessante porque ele já fala, o teu servo Davi, foi o Senhor que elegeu e colocou ele à frente do seu povo para cuidar. Ele concluiu sua missão com erros e acertos, mas o Senhor colocou ele e ele concluiu sua missão. E agora o Senhor chamou também a mim, seu servo, para também estar a serviço do seu povo, mas reconheceu que era uma pessoa inexperiente, não sabia o que fazer, nem como fazer, nem por onde começar. E aqui toda vez que eu leio essa leitura aqui do livro dos Reis, essa experiência de Salomão, eu também, de vez em quando, repito essa frase: faz bem e nos ajuda esta oração, que admirou o Senhor, porque aí Salomão não parou em si, e não pediu coisas para si, mas pediu a sabedoria, pediu a graça de Deus. E antes de tudo, ele diz: dai-me, Senhor, um coração compreensível, para que eu possa governar o seu povo, para que eu possa cuidar do seu povo. Então ele pediu um coração que realmente entendesse o povo, para fazer o bem, para orientar, para ajudar o seu povo. Então ele pediu a graça realmente de Deus. Eu diria assim, hoje a gente pode pedir o Espírito Santo. Então, em muitas circunstâncias, muitas situações que a gente se sente impotente, não sabe como fazer, não sabe como conduzir, não sabe como lidar, vamos fazer essa oração como Salomão: Senhor, me dá o seu Espírito Santo, me dai um coração compreensível, me dai o dom do entendimento, que aí, pedindo o Espírito Santo, vem todos os dons, os 7 dons do Espírito Santo, é a graça de Deus. E aqui é uma atitude também de humildade de Salomão, de reconhecer: o povo é seu, eu fui escolhido, eu sou seu servo, e é você quem vai continuar agindo, cuidando do seu povo, como agiu através de Davi, vai continuar agindo através de mim. E de fato é assim, de fato é Deus quem cuida, Deus quem conduz a história, Deus é quem realmente sabe o que é melhor para o seu povo, e Ele chama pessoas e coloca pessoas ao seu serviço. Às vezes Ele escolhe pessoas, e às vezes essas pessoas não são fiéis ao desígnio que Deus tem, e não reconhece que está a serviço do povo, e aí às vezes se aposta, onde tem uma expressão muito popular, quando alguém às vezes é escolhido, é colocado à frente de um grupo, de uma comunidade, alguém, e aí sobe assim para a cabeça, se diz, subiu o poder para a cabeça, se acha, e aí se acha que tem que mandar, que os outros têm que obedecer e submeter, e se acha melhor, se acha aquilo, está fora do projeto de Deus. Quem é escolhido e escolhida para ficar à frente de um grupo, de uma comunidade, até de uma família, é um servidor, é uma servidora, está para ser um colaborador, uma colaboradora, para ver o bem comum, o bem das pessoas. E aqui foi interessante que o Senhor disse: você não pediu para si, você pediu para os outros, para saber como cuidar, como lidar. Como consequência, você também vai receber bens, riqueza, vai ter uma vida digna, mas não colocou isso em primeiro lugar. Então, no fundo, o risco é sempre essa raiz do nosso pecado, que se chama o egoísmo. Quando a gente às vezes está numa posição, numa condição, numa situação diferenciada, então se acha melhor e quer que o mundo volte para si, e não eu para o outro, mas os outros para mim. Então aí é realmente uma inversão de valor, e eu diria assim, mais ainda numa comunidade cristã. Então aqui temos todas as nossas comunidades, aqui as casas, as fazendas da esperança, e claro, toda a comunidade, ela deve ser organizada, deve ter liderança, deve ter como as nomenclaturas nossas, coordenadora, coordenador, padrinho, madrinha, responsável, regional, tudo isso é necessário para que funcione, na mais
harmoniosa organização. Mas todas essas nomenclaturas, todos esses títulos e nomes são serviço. Não é para abusar. Hoje também tem uma palavra muito importante, né, moderna, que diz, e hoje inclusive, né, complica muito, não é para abusar o poder. Então hoje existe sim, deve-se denunciar, deve-se falar, né, se há abuso de poder, se alguém está numa posição e quer explorar, abusar, né, e cometer realmente, né, assim, atitudes que comprometem o outro, comprometem a vida do outro, não está, né, dentro do projeto de Deus. Está à frente para servir, para ajudar, para colaborar, para que todos os filhos e filhas de Deus sintam através de você, que é líder, você que está à frente, o amor de Deus, que depois diga, por causa de você, o amor de você, o cuidado de você, me ajudou, me devolveu a dignidade, me devolveu a vida, me fez encontrar o sentido realmente mais profundo da vida. Então esse risco tem, sempre teve, mas Deus sempre, né, no seu amor, na sua misericórdia, também corrigiu e corrige, vai corrigir, porque Ele não quer, né, que ninguém seja explorado, né, e sofra mais ainda do que já sofreu antes, não é isso, né? Se alguém veio para a fazenda, já por tanto sofrimento, e às vezes a gente conversando, diz, nossa, já passei tanta humilhação, sofrimento, será que eu vou precisar passar aqui também? Não é para passar, é para sentir nas fazendas da esperança, nas comunidades, sentir-se amado, amada, pelos coordenadores, pelas lideranças, pelos responsáveis, porque são servos e servas escolhidos para isso. O amor, claro, orienta, o amor corrige, o amor ensina, o amor dá um direcionamento, mas tudo com esse espírito, como Jesus, né, fez aqui no Evangelho, espírito de compaixão. O que é ter compaixão? Então isso é muito interessante. Ter compaixão é se colocar, é aquele amor que você se coloca no lugar da outra pessoa. Você sente o sofrimento, você sente a situação, se coloca no lugar e é solidário para tirar a pessoa daquela situação. Então Jesus ensinou os seus apóstolos, né, instruiu, eles foram evangelizar, foram anunciar, curar, fizeram bem. Fizeram tão bem que atraiu muita gente, e ele viu que o povo tinha ainda necessidade de aprender, necessidade de ser ajudados. Então chegou o momento, olha só, né, olha o exemplo de Jesus, estavam cansados, era exigente a missão deles, mas ele viu a necessidade, ele superou o cansaço, abriu mão de pensar em si, não, se agora não quero saber, morra quem quiser, se vire você, se eu estou cansado, não quero saber mais de ninguém, agora eu tenho que pensar em mim. É assim que a gente deve fazer também? Não, né? Então Jesus disse, olha, eles ainda têm necessidade, eles ainda precisam da nossa ajuda. Então abriu mão, né, e foi, né, com essa atitude de compaixão, foi ensinar, foi curar, foi ajudar. Não tenho dúvida. Quem tem uma conduta semelhante, quem está à frente de um grupo da comunidade, que se doa, que não se poupa, que ama, que gasta a sua vida, a sua juventude a serviço dos outros, recebe e experimenta muitos frutos na sua vida, que não pensa somente em si, mas fica a serviço dos outros. É interessante porque a gente sempre parte da experiência pessoal, né? Eu fiquei 3 anos direto na fazenda, então era me doando mesmo, né? Aí chegou a época que eu precisava estudar, porque, claro, para preparar para a missão, né, para a vocação. E comecei o estudo. E aí a faculdade começou a exigir, né, alguns trabalhos, algumas coisas. Eu tinha que me isolar, porque às vezes, né, a necessidade na fazenda. Isso me custava muito. Eu disse, não, mas precisa fazer isso, precisa levar alguém no médico, precisa dar atenção àquela pessoa, aquele teve um conflito, precisa conversar, e eu tenho que também dar conta desse trabalho. Isso se instalou um conflito, e agora? Eu estudo ou vou ajudar? Mas aí veio uma compreensão, inclusive pedindo orientação às pessoas, olha, você pode pedir que alguém faça aquilo que, né, você gostaria de fazer, e você vai se preparar, porque também é um serviço estudar. Então você vai se preparar para melhor servir. Então a raiz deve ser a mesma, né? Então se eu
me isolei um pouco para estudar, para poder servir melhor. Se eu vou me preparar, vou fazer um retiro, fazer um curso, deve fazer, me habilitar mais, mas não para ser melhor, para ser diferente, para ter mais capacidade, para ganhar mais, para ser mais esperto, não. Devo me habilitar mais para melhor amar, servir com mais qualidade, com mais conhecimento e fazer um bem que amplia mais as pessoas. Mas a raiz é a mesma: estar a serviço dos outros, estar a serviço do reino de Deus, estar a serviço do bem comum. Então as leituras hoje nos ajudam nesse sentido. Nessas viagens que eu fiz, nós fomos, com um grupo lá, Esperança Viva, foi uma representação lá na cidade de Itabaiana, em Sergipe. Depois veio um pessoal de Aracaju e veio outro pessoal que me chamou a atenção, de um grupo de apoio, que viajaram 2h30, depois do trabalho, para participar desse encontro. O encontro durou mais ou menos umas 2 horas, terminou o encontro, eles disseram: agora nós vamos fazer mais 2h30 de volta, vamos chegar lá 1h da manhã em casa. Eu disse: olha, é um testemunho, porque eles queriam se encontrar, queriam se animar, queriam animar o outro grupo, partilhar as alegrias, as graças que Deus estava realizando, e depois, não mediram esforço, não mediram esforço de dar a vida para poder fortificar o vínculo, fortificar a comunhão e animar também os outros para sentir essa proximidade. Nós estamos com vocês, nós estamos juntos, nós também estamos na mesma missão e comungamos do mesmo Espírito. São testemunhos assim, que esse foi recente, mas a gente sabe de tantos outros, de tantas outras pessoas, quantos e quantas, que vêm para a fazenda através de alguém que numa paróquia, numa comunidade, numa pastoral de rua, foi lá à noite, deixou família, fez a abordagem, fez a proposta, trouxe, convidou, cuidou, e às vezes viajam, vêm de São Paulo, vêm lá de outro interior, viaja 4, 5 horas. São pessoas que são movidas por esse Espírito de Deus. Está a serviço do irmão, cuidando do outro. São pastores, que cuidam das ovelhas, que cuidam, movidos realmente pelo Espírito Santo, que quer o bem e querem salvar vidas. Se muitas, estão aqui, muitos estão aí nas nossas comunidades, foi através de alguém assim, que se deixou ser movido por esse Espírito, não mediu esforços. E tem algumas pessoas das pastorais realmente de rua que a gente tem contato, e eles dizem: é uma alegria, eu tenho família, esposa, filhos, tudo, mas eu reservo um tempo para me doar, eu reservo um tempo para ir, dar comida ao pessoal e oferecer uma ajuda, oferecer uma proposta para que eles possam sair dessa situação. E a alegria depois de ver tantos frutos. Outro dia tinha de uma pastoral aqui de Guaratinguetá que veio visitar, e ele disse assim: eu levo e acompanho, todos os meses vou no dia de visita, vejo o que precisa. Então é uma paternidade, uma maternidade espiritual que, claro, que gera frutos, E aí são pessoas movidas por esse mesmo Espírito que moveu Salomão, esse mesmo Espírito de compaixão que Jesus, testemunhou. Então que o Pai do Céu ajude também a cada um de nós, na condição, no serviço, na posição que cada uma esteja, que faça, mas com essa raiz. Deus me colocou nessa condição, Deus me colocou nesse serviço, porque eu sou um servo, que o Espírito dele me mova para isso, ser espírito de compaixão, de serviço ao próximo, e não um espírito, digamos assim, de se aproveitar, de explorar, de abusar, do poder, porque isso está contra a vontade de Deus, está contra o projeto de Deus, e claro que isso também tem consequência também na vida da própria pessoa, porque a gente vê na história da salvação, aqueles que Deus elegeu e que não foram fiéis também perderam. A própria história, de Davi, que Saul antes era rei, e Saul abusou da posição que ele estava quando venceu na guerra, e o Senhor destituiu, tirou, corrigiu, porque ele não foi fiel, porque ele não reconheceu que ele estava
a serviço do povo e não era para explorar o povo. Então que o Espírito de Deus realmente nos ajude para a gente ser servos e servas e assim sermos seus colaboradores para o bem comum dos filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.